Fala nação, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdo diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe. Quanto o Wesley já mostraram o futebol que eles têm para mostrar. Então, a menos que eles melhorem de condições ou mostrem mais do que já tiveram oportunidade, o Flamengo não está trazendo ninguém novo para perder o Mateuzinho. O Mateuzinho não está saindo a troco de uma chegada. O Flamengo está só deixando de ter uma opção. E, na minha opinião, pelo menos ofensivamente, o Mateuzinho é muito bom. Ele jogando no setor ofensivo, servindo, chutando a gol, ele faz gol. Eu gosto do Mateuzinho. E entre as opções que tem, entre o Varela, o Wesley e o Mateuzinho, eu não vejo nenhum dos outros dois sendo muito melhor do que o Mateuzinho, a ponto do Flamengo perder ou abrir mão desse jogador. Eu gosto do Mateuzinho, acho que pro Corinthians vai ser uma boa contratação, até porque o jogador que eles têm lá é o Fagner, que já é um jogador de uma certa idade. Acho que o Mateuzinho vai aprender com o Fagner, vai saber controlar esse espaço com o Fagner, vai crescer como jogador. De repente até pegar um bastão em uns anos, né? Eu acho que talvez o bom pro Flamengo é que esse contrato com o Corinthians não tem opção de compra. Então no final desse contrato, ao final do ano, automaticamente o Mateuzinho volta para o Flamengo. E o Fagner é um dos melhores laterais, talvez não hoje, mas já foi um dos melhores laterais, tanto que ele já foi jogador de seleção. No Brasil, eu ainda acho ele na prateleira assim. Então o Mateuzinho tem muito a aprender com ele. O Corinthians pode voltar um jogador melhor, ter mais opção de entrar em campo durante a temporada, mas não acho que ele esteja atrás de Varela nem do Wesley. E dos dois que ficaram, Rob, você acha que Mr. Adenor Bach vai de Varela ou vai de Wesley para esse início aí? Lembrando que o Flamengo está no mercado atrás no lateral. Eu acho que nesse caso aí o Varela talvez seja o jogador mais, com um pouco mais de cancha, né? Seleção. Sim, exato, né? Mas agora eu também concordo com o Thiago. Acho que depende do número de competições que você vai disputar, né? Você só ter dois laterais, você acaba carecendo, né? Você fica Copa América, né? Pois Varela vai ser ainda convocado. tem isso, vai ser convocado, fica com um jogador a menos, vai ter que puxar um garoto da base para fazer. Eu gosto muito do Mateuzinho, eu acho que ele começou o ano, na temporada passada, no Campeonato Carioca, muito bem, né? Voando naquele início do Campeonato Carioca. Acho que o Varela depois foi ganhando a posição aos pouquinhos, né? Naturalmente, e o que era até meio esperado. Eu acho, acho arriscado perder um jogador assim e não ter ninguém para substituir. Eu estava assistindo ontem um pedacinho do Dono, estava chegando a Porto Alegre para os compromissos lá comerciais e estava assistindo, estava o Duarte e o nosso Dorilex e eles estavam falando uma coisa interessante, cara. Quando for parar para a data FIFA e para a Copa América, quase todos ou todos os times do Rio vão perder alguns jogadores. Muitos jogadores. Muitos jogadores, né? Temos muitos jogadores selecionáveis no Rio de Janeiro a partir de agora. Acho que os times têm um investimento melhor, estão fazendo muitas contratações. Não à toa o Campeonato Carioca vai estender o número de estrangeiros, acho que esse é assunto mais pra frente. É legal também, Mas todos os times vão perder jogadores. O Flamengo vai perder muitos jogadores. De La Cruz, Varela, o Arrascaeta. Se vier o Vinha para lateral esquerda, vai perder também. Gerson, talvez. Gerson pode ser convocado. Então, o Rossi, acho que o Rossi não, né? Mas também é um estrangeiro. Não acho que está na idade de ser selecionável mais, mas, enfim, poderia correr esse risco. Então, só aí já citamos 4 jogadores fáceis. Talvez mais o Rossi, acho que não, mas talvez. Então, todos esses jogadores vão estar fora do Flamengo no momento que o campeonato não vai parar. O calendário brasileiro ele vai continuar durante a Copa América. É um campeonato que ele acontece a cada 4 anos, né? Então, não para a competição. Portanto, perderemos jogadores em todos os times. Vamos ver a arte, uma arte. Quem fez foi o Vini Malvadeza? O Harry Potter, cabeça de... O que parece a cabeça do Harry Potter, hein? Aquele nosso ali. É o louro o que aquilo ali? Louro girassol? Um louro girassol. Vamos lá, ó. Tá coisa linda. Tá lindo. Parece lindo. Até um... Parece Varela, inclusive, nessa foto. Ele tá igualzinho agora, o Léo Pereira, mas tá muito igual. Eu ia falar besteira aqui, deixa eu falar. Também, mas é melhor a gente não falar, porque a gente não tem dinheiro para advogado. Varela pelo Fla, 27 jogos, 15 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento ok, 60%. Nunca fez gol. Pô, nunca deu uma assistência pesado, né? 30 jogos, não deu uma assistênciazinha. Rafinha encheu os caras de bola lá, ele. Se envolveu no entreveiro, você sabe? Não se envolveu nada, o cara tomou um boxe. O cara tava quieto, o Coringa tava de cabeça quente. Essa foto, né? A foto, o rosto o cara ainda tá com hematoma no olho. Pô, o cara jogou 2 anos tu no Flamengo. Quer contar crise aqui, Harry Potter? Pô, ele botafoguense, olha lá. Se envolveu no entreveiro. E ele fraturou o nariz naquela época? Quebrou o nariz. Quebrou o nariz. Ele usou a máscara, né? Foi um boxe colocado do Gerson. Titular na goleada para o Flu no Carioca e na derrota para o Maringá. Pô, tu pegou pesado com o cara, ele, pô. Tu gosta dele?
Eu tô olhando pra lá, gente, porque eu tô na redação, que vocês já sabem, né? O nosso estúdio, não vou falar que eu não posso dar spoiler, mas tem novidade. Aí eu fico olhando pra lata dele, Dorileu, cada vez mais calvo. Tá aqui o nosso amigo lá do Bom de Queijo, o Breno, Brian Bruno. Tá todo mundo por aqui. Eu fico olhando e vigiando a vida dos outros. Gostei disso daqui. Bom, então é isso. Esse é o número do Varela. Acho que é um cara selecionável. Dificilmente um cara selecionável não consegue render no clube como é o que tá acontecendo com ele. Há algum tempo já. Por outro lado, o Thiago Maia também está saindo. Eu escutei isso ontem também no nosso Donos da Bola. E quando eu peguei o meu táxi hoje às 3h40 da manhã em Porto Alegre, vindo para o aeroporto, hoje de manhã, eu eu não sei se eu posso falar. Tá, eu e Lívia Nepomuceno, estávamos lá e voltando ela para a Band de São Paulo para fazer o jogo aberto. E eu para cá. O motorista falou, Thiago Maia tá chegando, o tri legal, o tri reforço, tia. De verdade, esse volante. Eu falei, mas tá bom, tá resolvido. Até aí, Borré vai chegar também, só falta assinar. Thiago Maia, então, parece que Flamengo já aceitou, Inter já aceitou, o empresário já tá feliz, é só rabiscar. Vai fazer falta pro Flamengo, Rob Porto? Eu acho que é uma posição onde o Flamengo tem jogadores com capacidade de substituí-lo, né? Eu acho que é um jogador importante pro Flamengo, mostrou isso na temporada passada, né? Até pelo número de gols que ele fez pelo Flamengo, o número de partidas que ele fez pelo Flamengo. Mas isso é natural. Eu acho que talvez ele queira um pouco mais de garantia de disposição no time, garantia de titularidade no time de peso, como é o Inter, entendeu? Para competições. A gente está vendo aí lances dele, né, na temporada passada. Eu acho que ele cresceu muito de rendimento no Flamengo em alguns momentos, né? Chegou a ser, a torcida ficava meio pegando no pé. Com o Dorival foi o melhor momento dele, né? Foi o melhor momento dele foi com o Dorival. Exatamente. Ele até foi titular boa parte da passagem do Dorival. E mas assim, acho que ele cumpriu o ciclo, né? Eu acho também. Foram 169 jogos pelo Flamengo, 8 títulos conquistados, boa parte deles jogando, na época da Libertadores ali com Dorival, Copa do Brasil. Thiago Maia tinha uma boa participação nesse time, já teve um momento dele de titularidade, já estava há um tempo escanteado no banco de reservas, muito por conta da ascensão do Eric Pulgar, porque o Eric Pulgar não chega bem ao Flamengo, chega com uma expectativa muito grande, mas no banco de reservas. Ele vai ganhando oportunidade, vai mostrando serviço, ganha a titularidade do Thiago Maia, portanto o ciclo do Thiago Maia começa a se encerrar por ali. Hoje ele é basicamente um reserva, um jogador caro, acho que o Flamengo vai ganhar um espaço aí no elenco, até para dar oportunidade para outros jogadores. O Vitor Hugo renovando o contrato agora até o final de 2028, é uma opção para jogar também. O Vitor Hugo que joga de meia, joga de volante, é uma joia do clube, 19 anos. O Flamengo tem interesse em fazer caixa com ele no futuro. Já recusou uma proposta para o Vitor Hugo há um tempo atrás de 20 milhões de euros. Que é bom, né? Mais de 100 milhões de reais. Então, assim, é começar a dar oportunidade para os seus, ganhar dinheiro com eles e talvez abrir também uma oportunidade para o Thiago Maia de ser titular em um time onde ele vai jogar, vai ter mais rotatividade. Provavelmente tem uma correlação aí nessa renovação do Vitor Hugo por um tempo longo, um cara que pode jogar ali também, né? Claro, um jogador mais jovem, né? Você vai estar dando exposição a um jogador criado no Flamengo, um jogador que vai crescer, que futuramente vai ser, né, uma dessas opções de venda para o Flamengo. É natural, né? Essa questão do Thiago já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada, um jogador caro para o clube. Eu acho que não é uma área onde o Flamengo tenha muito problema de fazer esse rodízio com jogadores que preencham aquilo bem. Né? Sobre o Vitor Hugo, ele não teve tantas oportunidades ainda com o Tite, né? Ele é um dos poucos jogadores que ainda não começou como titular na era Tite, desde que o Tite começou, 12 jogos. Ele, o Alan e o Gabigol, se não me engano, ainda não foram titulares com o Tite. Mas cara, o Gabigol ainda não foi titular. Não foi titular com o Tite, Mas esse ano ele talvez tenha mais oportunidades, não só por conta dessa abertura no elenco, né? O Everton Ribeiro saindo dá uma possibilidade dele jogar um pouco mais à frente, o Thiago Maia saindo dá uma possibilidade dele ser talvez o reserva imediato ali como segundo homem. E por outro lado, como a gente já disse, no meio da temporada tem Copa América. E aí, De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar, todos esses jogadores abrem espaço no meio de campo. Ainda, Ou seja, o meio de campo do Flamengo ele é todo internacional. E talvez o Vitor Hugo ganhe espaço com isso. Agora, seguinte... Tem muita gente querendo o menino é liso, o moleque é liso, o moleque é sagaz, arrebentou no Flusão. A gente recebeu ele aqui, inclusive no Band News, né, junto com o Denilson Show, que também brilhou. Aliás, brilhou demais no Bet. Você tá aí na tela, ó. Luiz Henrique, mais uma joia do Fluminense, o moleque de Xerém, que sai e o malvado tenta repatriar, trazendo pra cá 18 milhões de cruzeiros. É o que o Betis quer, obviamente. Flamengo tem 11, falou que paga 11. Pergunta para os senhores. Fossem os senhores Marco Braz, Bruno Spindel e etc., pagariam 18 milhões de euros pelo Luiz Henrique? Flamengo precisa. Não vou nem perguntar se vale, que é sacanagem botar preço. Se pagaria, né? Aí depende do teu fluxo. Se você tem, se não tem, se teu time precisa, se não precisa. Senhores...
Precisar, eu acho que não precisa. Tem o Luiz Araújo ali pelo setor eu já. acho que precisar, não precisa. Apesar do Tite achar que ele não tem tantos pontas que joguem pela direita assim, né? Ele mesmo disse que ele só considera o Luiz Araújo um ponta direita e que talvez ele improvisasse outros jogadores por ali. Foi o próprio caso do Everton Ribeiro, que talvez tenha saído até por isso. Ele não estava tendo oportunidade como meia, mas já jogou aberto ali, já foi testado como aberto. O Gerson já jogou aberto ali. Uma chegada do Scarpa, que no final da última temporada a gente sondou isso no Flamengo. Se chegasse, provavelmente teria jogado aberto também. E aí o jogador nem sempre quer jogar improvisado. Dá um pause. Grafite, bota aquela, Grafite. Eu quero fazer uma pergunta para os senhores. Grafite, bota aquela, Grafite. Aê, Grafite. Chegou aí, moleque. Aê, garoto. Eu escutei a fofoca lá do Frio. Vi uma entrevista do Spinel. O quê? Do Spinel, Marco Braz. E aí ele falou, não, teve jogador que ficou com medo de não jogar no Flamengo. E o Braz falou do lado, pipocou, tava com medo. Pra quem os senhores acham que foi essa flecha incandescente? Não faço a menor ideia. Levantando assim, a gente só pode dizer que foi pro Scarpa, né? Porque é um jogador que vem para uma posição que é muito concorrida no Flamengo. Hoje no Flamengo a gente tem alguns jogadores que podem ser o camisa 10. O Arrascaeta faz a 10. O De La Cruz, que é o titular do Arrascaeta na seleção, ele faz a 10. Inclusive eles vão ter que brigar por posição ou jogarem juntos, e aí é um problema pro Tite. Não tem briga. Não, digo assim, disputar essa posição ou jogarem juntos. Georgian é o dono do time. Eu quero ver os dois juntos. Eu quero ver os dois jogando juntos. E um time ofensivo. Você não fica com medinho de ver os dois juntos, não, contra o seu time? Não, quero ver os dois jogando juntos. Não dá nem um pouquinho de medinho? Aí o Malvadão com a Arrascaeta e De La Cruz. Eu não tô sem medo, tô coração aberto, eu tô sem medo de nada. Quero ver os dois jogando, quero bom futebol, quero ver os dois jogando juntos. Eu queria ver o Flamengo no 4-4-2, inclusive, para os dois poderem jogar ofensivos, sem ter que ficar aquela coisa de obrigação de voltar para marcar. Eu acho que esse negócio de ter o ponta direito e o ponta... Não, cara, joga com um cara centralizado, que pode ser o Pedro, e pode ser o Gabi também, porque o Gabi já jogou muito naquela posição de fazer o 9. E jogar com o outro aberto, e tá tudo bem, o cara caindo pelos dois lados. Então Scarpa, aquilo que os comentários foi assim, ninguém escarpou do Marco Braz. A gente não pode falar que foi pro Scarpa, mas se a gente pensar na posição... Vai ficar com medo de jogar no Flamengo, isso é demais. Não, de não ser titular. Não, que isso, mas mesmo assim... Você pensar por posição, é a única posição que eu vejo hoje que tem muita concorrência. O Vinha vai chegar, na minha opinião, para ser titular. O Ayrton Lucas ele teve uma oscilação no ano passado. Ele vinha, mas não vem mais? Talvez ele ainda venha, porque o Flamengo ofereceu uma outra proposta, talvez um pouco menor do que a Roma está esperando, mas ainda brigando ali pela... Thiago e Rob, o Luiz Henrique joga muita bola, mas... porque assim, aquele setor ali... Tem Cebolinha que joga por lá, mas pode jogar por aqui. Tem o BH que joga por lá, mas também pode jogar por aqui. Tem o Luiz Araújo. Mas é um jogador que pode recompor, né? Era aquela questão que você estava falando do Everton Ribeiro, que às vezes cai. É um jogador de meio que é deslocado para a ponta, mas não tem aquele poder de voltar para ajudar na marcação, né? E um garoto desse tá voando, olha que loucura. Ayrton Lucas cria de Xerém no Flamengo. Gerson cria de Xerém no Flamengo. Pedro cria de Xerém no Flamengo. Agora Luiz Henrique, para chegar, cria de Xerém no Flamengo. Que loucura, que obsessão. Xerém tá trabalhando para o adversário. Os caras saem, não conseguem brilhar tanto lá ainda. E tipo o Pedro na Fiorentina. Muito jovens, né? Tem uma coisa muito do Fluminense, infelizmente, talvez não tá tão estável financeiramente, e vender o jogador porque ele precisa fazer caixa. Principalmente nos últimos anos. Esse ano o Fluminense foi uma temporada melhor, com muita premiação, então conseguiu fazer um caixa melhor. Foram quase 200 milhões arrecadados na última temporada. Mas, anteriormente, o Fluminense não vinha fazendo grandes caixas assim. E, normalmente, a forma de renda é tu vender um jogador da base. O Fluminense tem muitos jogadores da base. E acaba que o Flamengo é um time que tem mais aquisição, o cara vai lá fora e volta comprado pelo Flamengo. Mas é o ciclo natural de um clube que não é empresa, né? Ela se baseia exatamente na formação dos seus atletas para vender para o exterior e vai conseguindo se manter equilibrado, né? Já teve o Nino agora, daqui a pouco o André vai ser uma grande bolada também. Martinelli tem potencial para ser vendido também. Tem os moleques bons ali. E como clube formador, ainda entra grana, né? Também, Quem me garante que o Mateuzinho vai chegar ao Corinthians e vai ser titular e vai jogar com uma certa frequência? Eu acho que no Red Bull Bragantino, para ele, seria melhor. Mas isso é uma opinião minha, pessoal. Ele não quis ir para o Red Bull Bragantino, só estou levantando uma bola aqui. Mas foi uma escolha do jogador, então? Foi uma escolha do jogador. É porque você estava de férias, você não acompanhou na ocasião. Não acompanhei. O Red Bull Bragantino fez uma proposta de compra ao Flamengo, o Flamengo aceitou, e aí o jogador falou, não quero, não me apetece, não quero ir para o Red Bull Bragantino, prefiro ficar aqui. Aí veio o Corinthians, ontem formalizou a proposta, foi tudo muito rápido, assim, do Corinthians, tudo muito rápido. Tanto é que o jogador ia viajar com a delegação e foi liberado hoje, assim, para poder ir para São Paulo. Mas e aí o Corinthians contratou por empréstimo. Já vai falar do Vina, mas vocês dois acham que talvez esse movimento possa ter uma busca do Flamengo? O Vene falou ontem, o Pedrosa, sobre uma opinião dele, não uma informação.
uma cortina de fumaça nessa ida para buscar o Luiz e buscar outras peças, né? Até é um movimento para despistar Venez Casagrandes, entendeu? Faz sentido. De drones. É um movimento estranho. Você tá indo... O lateral esquerdo eles estão buscando, que é o Vina. Na lateral direita já era uma questão pro Flamengo. E saindo você não acha que é um movimento que possa passar uma mensagem, Pedrosa? Cara, eu não duvido nada que o Flamengo tenha um departamento de mapeamento, de scout muito bem feito e eu não duvido deles estarem indo buscar um lateral direito, não. Até porque, Fernando, dentro dessas 3 opções que o Flamengo tem, Mateuzinho, Varela e Wesley, não vejo nenhum muito acima tecnicamente, muito pelo contrário. Se eu fosse o técnico Tite, e eu não estou falando que eu sei mais do que o Tite, mas eu gosto muito mais do futebol do Mateuzinho e do Wesley do que do próprio Varela. Eu acho que o Varela ainda ocupa uma vaga de estrangeiro, que é outro ponto que você tem que se pensar quando você vai formar um time. E em relação ao Mateuzinho, eu acho que o movimento dele ir para o Corinthians é por ser o Corinthians. É um time maior, é um time que ele vai ter uma vitrine maior quando ele estiver jogando também. É uma pressão tão grande quanto o do Flamengo, então ele já está acostumado com isso. E é uma nova oportunidade na carreira dele. Como atleta, eu acho que se entre o Red Bull Bragantino e entre o Corinthians, se for um salário parecido, eu também iria para o Corinthians, assim, pensando nesse sentido. Porque eu concordo plenamente com o Vene, ele vai disputar com o Fagner, mas o Fagner já não é mais aquele Fagner que a gente conhecia antes. Então eu acho que o Mateuzinho tem muito para poder dar aí ao Corinthians. Eu acho que foi uma decisão legal dele e vai ser bom para ele. E para o Flamengo também é bom, porque se esse jogador for muito bem lá, o Flamengo pode negociar ele para outro time, já que não tem opção de compra, já que não tem obrigação de compra. Então acho que no final das contas foi bom para todo mundo, mas entendo que o Flamengo deveria buscar um lateral, como está buscando o Vina para a esquerda, busca um lateral desse calibre para a direita. Fala em Vina, Vene, você tem alguma novidade? Já tem Vasco, tem 2 drones de Lucas Pedrosa sobre Vasco da Gama. Você tem alguma novidade em relação ao Vina? A novidade que eu tenho é o seguinte, vamos lá, só para contextualizar. Inicialmente, a Roma pediu 10 milhões de euros e o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros. Proposta prontamente recusada e o Flamengo já esperava isso. Qual é a ideia do Flamengo agora? É aumentar a proposta, só que colocando cláusulas de bônus, através de metas de títulos. O Flamengo fez isso com Everton Cebolinha, junto ao Benfica. É um praxe, é um modus operandi da diretoria de fazer negociações difíceis. Então, o que o Flamengo vai fazer agora? Vai aumentar o valor da proposta no valor fixo, exemplo, 7 milhões de euros, e aí vai botar mais uma parte através de metas em títulos. O que são metas, teoricamente, fáceis, porque o Flamengo entra em todas as competições como um dos favoritos. Não é nenhum absurdo o Flamengo pensar em ganhar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, ou até mesmo uma Copa do Brasil.